Sétima arte. Cinema para os seus ouvidos. Aceitação boa e que ela consiga fazer com que os personagens que ela interprete sejam personagens interessantes. E o Precisamos Falar sobre o Kevin é um filme maravilhoso. É, dos mesmos... Deixa eu conferir aqui, do mesmo... O quê? Da mesma diretora de Precisamos Falar sobre o Kevin. Se o Jane Garagan for tão bom assim, como Precisamos Falar sobre o Kevin, vai ser... Não sei um sucesso, né? Mas um filme bom, né? Geralmente um filme muito bom nem sempre faz sucesso. E a carreira do Rodrigo Santoro tá decolando, né? Ele tá, assim, fazendo vários filmes em Hollywood mesmo e se apresentando pro mundo. Pena que o nome dele vai ser Fit 1, e esse nome é muito estranho. Grinch, de Dr. Seuss, vai ganhar uma nova adaptação para as telas. Dirigido pelo estreante Peter Candeland e produzido por Chris Meledandri, a animação do anti-herói natalino Como o Grinch Roubou o Natal deve seguir os moldes dos outros dois longas produzidos por Meledandri, Orton e o Mundo dos Ken e o Lorax. Eu amo Grinch, eu tô muito feliz com isso. Eu não vi. É um filme Como que eu tenho não? vontade de ver, mas eu não vi até hoje. Todo Onde mundo você já tá viu. no Natal? Gente, eu não vi. Eu vi o Expresso Polar nesse No filme. Natal você não vê Globo, filme não é? do planeta. Eu gosto muito de Grinch porque, assim, filmes de Natal são perfeitos. Todos eles são ótimos. Mesmo que o filme seja um lixo, eu adoro. Eu não gosto de Grinch, porque ele não filme gosta do de planeta. Natal. Eu gosto de Natal. Eu amo Natal, acho Natal lindo. Eu acho que ele é fofo de tão feio que ele é. Uma Noite no Museu 3 é oficializado. A continuação da trama planejada desde 2010 vai acontecer. O diretor Shawn Levy e o astro Ben Stiller retornam no terceiro filme da franquia, que chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2014 nos Estados Unidos. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Por exemplo, eu assisti o primeiro Uma Noite no Museu, achei legalzinho, não achei assim um filme, muito bom e tal. Eu não assisti o segundo filme. Vocês acham, quem assistiu, me fale, vocês acham que tem uma história suficiente pra um terceiro filme? Não. Não primeiramente, tinha história boa noite. nem pro 2. Gente, deixa eu falar boa Nunca. noite aqui. Vamos falar boa noite? Boa noite, Laura meu nome é Máximo. Laura. E eu não falei boa noite hoje, então tô triste. E Tchau, eu tchau, não boa gostei de Uma Noite no Museu 2 também. Acho que é totalmente desnecessário um terceiro, ainda mais no dia de Natal. O 1 ele é muito bom, o 2 ele é desnecessário e o 3 vai ser mais desnecessário ainda. Sete dias de cinema. Com Thiago Lima. Pessoal, agora começando esse período de carnaval, assim, muita gente não vai viajar, não vai para cidades vizinhas, não vai para um carnaval em Salvador e vai ficar em casa nesse carnaval. E a única coisa que passa, assim, na época de carnaval que a gente vê é desfile de escola de samba, e entre outras festividades. Pra quem quer ficar em casa, quer fugir dessa programação só focada em samba, aí vão as 7 dicas de filmes que podem ser vistos nas suas casas. Dia 8, Flores do Oriente. É um filme pesado, eu achei um filme pesado. Ele conta sobre a Segunda Guerra da China versus Japão. Ele é muito mais profundo que um filme de guerra norte-americano, ele mostra realmente o que acontece. E ele foca num grupo de prostitutas que elas acabam se refugiando numa igreja. E essas prostitutas acabam se sacrificando pelas garotas da escola para elas não serem estupradas pelos soldados. Eu acho um filme forte em alguns momentos. A atuação do Christian Bale ela é muito interessante. E esse sacrifício das prostitutas para mostrar que as pessoas são muito mais do que elas aparentam ser é uma linha interessante no filme. Dia 9, Assassinato em Gosford Park. Aqui quem vai falar pra gente um pouquinho é o José Rodolfo. Bom, esse filme eu confesso que eu soube dele e resolvi assistir por causa da Meg Smith, que eu sou muito fã, e falei, vou ver esse filme, porque o título não achei muito chamativo. Pela sinopse, eu já esperava algo completamente diferente. Ele é um filme surpreendente, já começa pela sinopse. Ele fala uma coisa e quando você assiste é outra.
Mas mesmo assim, gostei muito desse filme. O que acontece? Um espectador mais desatento, o que ele vai achar do filme? Ele vai ficar um pouco confuso, porque tem um turbilhão de personagens e histórias paralelas ao mesmo tempo. E quem não presta muita atenção acaba se perdendo no meio da história. Mas para quem assiste com a atenção necessária, isso acaba sendo o charme do filme. É um filme com um mistério intrigante, o final nos surpreende de uma maneira boa. E recomendo para todo mundo. As histórias desenvolvidas, apesar de várias ao mesmo tempo, são todas cativantes. Uma coisa que me decepciona um pouco é essa tradução do título para Assassinato em Gosford Park, que dá uma impressão de ser um filme de terror e não tem nada de terror. Quem queria filme de terror, assiste e não gosta, e quem não queria, acaba decepcionado. Eu gostei de Assassinato em Gosford Park. Eu realmente esperava um grande mistério no filme, assim. E não foi nisso que foca, né? Foca também na questão da criadagem, de como eles se relacionam dentro daquela casa. E o assassinato é só, assim, um pouquinho, né? Um pequeno ponto dentro de um grande filme. Robert Altman conseguiu um grande feito na carreira dele. Eu acho que foi daí que surgiu aquela série Downton Abbey, né? Que hoje faz sucesso na Inglaterra. Eu ia até comentar isso mesmo. O filme ele tem um ótimo elenco e a premissa que o Thiago acabou de falar das relações da criadagem ali da mansão é exatamente o que acontece em Downton Abbey, que é uma ótima série. Dia 10, Nine. O musical Nine foi o segundo musical dirigido por Rob Marshall, depois de Chicago. Primeiro musical, né, dirigido pelo Rob Marshall. E ele é um musical que foca na questão do personagem principal, que é interpretado pelo Daniel Day-Lewis. E esse personagem é um diretor de cinema italiano. Tanto que o filme ele foca muito nessa questão da identidade italiana do cinema. E ele estaria fazendo um filme e passando na vida dele pelas mulheres. Assim, as mulheres da vida dele estavam representando algo naquele momento. Tem a esposa dele, que é interpretada pela Marion Cotillard, de uma forma interessante. Tem a Nicole Kidman, que pra mim ela tá muito apagada no filme. Ela faz uma participação quase especial em 2 momentos e quase não fala. Quem mais? A Judi Dench, maravilhosa como sempre. Tem uma pequena interpretação como a figurinista do Guido Contini, que é o personagem do Daniel Day-Lewis. E eu fiquei decepcionado, confesso, porque eu esperava um grande musical. Depois que eu vi Chicago, eu saí, assim, terminei de assistir o filme, eu estava cantando as músicas ainda, e o Nine ele não conseguiu me trazer essa sensação. Eu acho que tem uns problemas de construção no roteiro, tanto que você vê que tem várias canções ali que elas são pontuadas para tentar representar essas mulheres, essas 9 mulheres, e eles não conseguem dar profundidade a nenhuma delas, infelizmente. E a história ela é um pouco simplória, mas é um musical interessante, é um filme que é uma carta de amor ao cinema e que, de certa forma, vale a pena ser visto para poder falar bem ou mal dele. Sim, o filme, eu achei o filme ruim, apesar do grande elenco que ele tem, que é um elenco fantástico, com Sophia Loren, Jennifer Hudson, além Hudson não, desculpa. Apesar disso, o filme ele é ruim. Kate Hudson, isso. As músicas, algumas são boas, mas isso não muda o fato do filme ser fraco. Dia 11, As Horas. As Horas é um drama poderoso, eu achei. São 3 histórias de 3 mulheres separadas pelo tempo, né? E uma das mulheres é interpretada pela Nicole Kidman, numa interpretação perfeita da Virginia Woolf. E esse filme ele é um filme do Stephen Daldry. Eu não sei porquê, mas a Hollywood ama Stephen Daldry. Ele fez 4 filmes. Os 3 primeiros foram Billy Elliot, ele já foi indicado à categoria de melhor diretor por Billy Elliot. Depois ele fez As Horas, e ele foi indicado à categoria de melhor diretor por As Horas. E depois ele fez O Leitor, e foi indicado à categoria de melhor diretor. Então, assim, ele é um diretor que ele consegue ter uma sensibilidade muito grande ao tratar de histórias humanas. E eu acho que esse filme, assim, ele só veio... Eu não tinha assistido há um tempo atrás, assisti somente esse ano. E é um filme que trouxe muito ensinamento, assim, e faz com que você
pense, reflita. E quando você sai da sala, assim, termina de assistir, você fica com aquilo martelando na cabeça. E é um filme que te faz refletir mesmo, refletir. Dia 12, Onde os Fracos Não Têm Vez, vencedor do Oscar em 2007. Ele foi um filme que, naquele ano eu achei que não ia ganhar, né? Que eu achei que Sangue Negro, por ser o filme cult e o filme que estava tendo grandes atuações, grande roteiro, e era uma história muito forte, iria ganhar. Mas Onde os Fracos Não Têm Vez foi um filme que me surpreendeu. Ele conta a história de um homem, o Llewellyn, o nome dele é difícil, Llewellyn Moss, que é interpretado pelo Josh Brolin, e ele meio que acha uma mala de dinheiro no meio do deserto, depois de um assassinato, uma chacina, e ele foge com essa mala de dinheiro, sendo perseguido pelo personagem do Javier Bardem, que a grande sacada do filme foi o personagem dele, porque ele consegue ser um ícone. Eu senti um pouquinho de medo quando eu vi ele matando as pessoas com aquele tubo de ar comprimido. Criou, assim, uma lenda na minha cabeça, porque eu fiquei pensando se haveria possibilidade de alguém matar uma pessoa com aquilo. E a história ela é um ritmo lento, ela tem uns diálogos pesados, difíceis, mas é maravilhosa, é um filme de arte e é um filme que merece ser visto, não importa se você goste desse tipo de filme ou não. É um filme incrível mesmo, é um dos meus filmes favoritos. E, assim, é isso que eu tenho que falar, o filme é incrível, de fato. Dia 13, O Palhaço. Esse filme é um filme nacional. Eu acho que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento já devem ter visto, né? É um filme maravilhoso. Selton Mello, ele atua. O que eu tenho pra falar sobre esse filme é que eu achei ele um filme totalmente intimista. É difícil de contar uma história intimista, porque você tem que buscar nos pequenos gestos, nas pequenas ações, significado para representar o que é aquele personagem. O pequeno, assim, eu não vou contar qual que é o objetivo de vida do personagem, que você só entende na última cena. Mas, assim, quando você assistir, você vai entender por que esse filme é tão sensível. A única coisa que eu tenho, assim, a criticar é que eu não sei se foi o personagem do Selton Mello ou a atuação dele que não me deixou gostar 100% do Benjamin. Porque, assim, eu não sei se o personagem falava daquele jeito e agia daquele jeito ou se ele não conseguiu dar a profundidade necessária. É um filme que eu gostei muito, achei que realmente merecia estar na lista dos indicados a melhor Oscar de filme estrangeiro esse ano. Infelizmente não chegou lá, mas vale a pena ser assistido. Por último, encerramos a semana com Inverno da Alma, que é um filme pesado, é independente, ele foi lançado esses tempos atrás, e tem Jennifer Lawrence no papel principal como uma menina que cuida da família. Essa menina, ela vai procurar o pai depois que ele some, desaparece. E a história da busca e da forma com que ela tira uma força interior muito grande para poder cuidar da família e recuperar o pai é uma história pesada, forte e que merecia dar o Oscar naquele ano, talvez, para Jennifer Lawrence, pela melhor atuação feminina. Caso vocês queiram mais sugestões, acessem www.correioduberlandia.com.br/projeto 365. Até mais! Gente, agora nós vamos nos despedir da Maísa, que tá indo pra Bebedouro, pular o carnaval, ver a família. Infelizmente não vou poder ficar no programa até o final, mas é isso aí, gente. Bom carnaval pra vocês e até mais. Tchau, Maísa! Tchau, Maísa. Bom carnaval. Ivete Sangalo pra você. E vocês, ouvintes, enquanto a Maísa sai aqui, nós nos despedimos dela, vocês podem participar com a gente aqui do nosso programa, mandando mensagens aí na barrinha do Fale Conosco. Nós temos uma aqui, da Michele Garcia. Vocês poderiam também indicar 2 filmes de Clint Eastwood que são maravilhosos e complementares: Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra. Os 2 filmes falam sobre a Batalha de Iwo Jima, na Segunda Guerra Mundial, sobre a perspectiva tanto do Zewa quanto do Império Japonês. Filme maravilhoso e crítico, Estados Unidos da América. Pessoal, eu assisti os 2 filmes e eu confesso assim, eu achei os 2 filmes muito artísticos, muito bonitos, só que eu gostei mais do Conquista da Honra, não sei porquê, acho que é por causa do patriotismo, do ufanismo norte-americano presente no filme. E a Cartas de Iwo Jima tava como o melhor filme, foi indicado a melhor filme, o Conquista da Honra não.
Mas mesmo assim eu gostei muito da história americana e achei a história japonesa um pouco parada. E mais uma mensagem agora da Michelle Albergaria, olha. Vocês esqueceram de falar onde vão passar os filmes, só estão dando as datas. No quadro Bastidores. No quadro Bastidores. Um minutinho, nós vamos corrigir esse problema técnico. Continue o programa. Deixa eu dar uma olhadinha, tem mais mensagem aqui chegando agora. Ó, Augusto Iqueda, por favor, falem do filme O Segredo de Brokeback Mountain. É um dos meus preferidos. Abraço. Augusto, O Segredo de Brokeback Mountain é um filme, sim, muito bom. Muita gente, assim, tem preconceito em assistir. Mas é um filme que tem uma história de romance, sim. Gente, a partir de hoje, as dicas de filmes que a gente for recebendo, a gente vai agradecer a dica da pessoa e a gente vai guardar esse filme como uma pauta para próximos programas. Porque a gente ficar comentando aqui fica estranho, né? Porque às vezes só um viu, é melhor a gente se reunir, se organizar e falar direitinho do filme. Mas obrigado pelas dicas. Obrigada, continuem participando, a gente vai anotar tudo. E o Roberto aqui falando, ele colocou assim: pode melhorar, está muito ruim o programa. Vão falar de sétima arte e não vão ver os filmes, é foda. Não entendem nada, nem os nomes dos atores sabem falar. Nossa, ler tudo que está na net é foda. Pô, vamos ver os filmes. Roberto, eu acho assim, tem muitos filmes, às vezes não é o gosto de cada um assistir os filmes. Quando a gente falou dos filmes, por exemplo, o Grinch é um filme que eu não assisti e eu não inventaria que eu tinha assistido aqui no ar para falar alguma coisa para agradar a vocês. Então, assim, eu peço um pouco de paciência. As pessoas, assim, nós não somos obrigados a assistir a todos os filmes. E nós estamos tentando, assim, nos manter sempre em dia com o cinema, sempre buscando coisas novas para trazer para vocês. Desculpa se a gente desagradou a você, esperamos conseguir fazer com que você sinta um pouquinho mais de vontade de assistir ao nosso programa. Eu peço a sua compreensão, Roberto. Nosso programa ainda é experimental, mas vai melhorar sim. E muito obrigada pela participação. Sim, muito obrigado. E só uma questão, cada um tem a sua visão diferente sobre um filme. Às vezes nós falamos uma coisa que você não concorda sobre tal filme e isso, você pode ficar chateado com isso, mas nós temos que aprender a respeitar as opiniões diferentes. E também tem a mensagem aqui da Paula. Em compensação, iremos para as baldas, né, Thiago? Beijo da sua ouvinte mais legal. Paula, um beijo pra você também. Piada interna, né? Mas quem sabe, os fortes entenderão. E aqui quem é o Edmilson. Falem sobre a Lagoa Azul, pô. A gente um dia vai falar, nós vamos criar um quadro aqui da Sessão da Tarde, vai falar Lagoa Azul, Lessie, O Rapto do Menino Dourado, esses filmes que a gente assiste várias vezes. Um abraço pro Renato Faria, que tá aqui acompanhando o nosso programa. And the Oscar goes to. 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 The Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Boa noite, pessoal. Aqui é José Rodolfo e para quem não nos acompanhou na semana passada, eu explico. O quadro In the Oscar Goes To traz para os ouvintes uma reflexão a respeito dos filmes que já levaram para casa a estatueta de ouro ao longo de todos esses anos. Sempre no programa anterior, a gente sorteia o filme para a semana seguinte e na semana passada o número sorteado foi o 33. A 33ª cerimônia do Oscar foi no ano de 1961 e os indicados a melhor filme foram Alamo, de John Wayne, Entre Deus e o Pecado, de Richard Brooks, Filhos e Amantes, de Jack Cardiff, Peregrinos da Esperança, de Fred Zinnemann, e o grande vencedor... The Apartment, Billy Wilder. Se Meu Apartamento Falasse, de Billy Wilder, com as belíssimas atuações de Jack Lemmon e Shirley MacLaine, que infelizmente não venceram nas categorias de melhor ator e atriz, apesar de terem sido indicados. O filme levou ainda os prêmios de melhor direção, melhor roteiro original, melhor montagem e melhor direção de arte em preto e branco. Uma sinopse rapidinha sobre o filme Se Meu Apartamento Falasse. O personagem do Jack Lemmon é o Buddy Baxter, que é funcionário de uma grande companhia de seguro em Nova York nos anos 50. Ele é muito inseguro e tem vontade de ser promovido e os superiores pressionam ele. Ele começa a emprestar o apartamento dele para eles se encontrarem com as amantes no apartamento. Aí ele se apaixona pela ascensorista, que trabalha também na mesma empresa,
E o problema vai começar quando ele descobre que ela frequenta o apartamento dele, mas não do jeito que ele gostaria que fosse, né? A partir desse enredo, o que a gente pode esperar? Uma comédia romântica bem água com açúcar, aquele herói um pouco desvirtuado, encontra uma mocinha redentora, e depois de passar por algum conflito assim sem importância, os dois vivem felizes para sempre. Não é o que acontece. O Billy Wilder consegue fugir completamente dos clichês já nos anos 60. Não tem aqueles melodramas dos anos 50 que mostravam uma sociedade idealizada. É um cinema mais realista. Ele fala de suicídio, de adultério, de sexo em plena Hollywood dos anos 60, num filme excepcionalmente leve, que pelo menos por cima, é uma comédia e com temas tão dramáticos. A maior parte do charme desse filme são os diálogos geniais, assim, trocadilhos e as conversas cheias de jogos de palavras muito inteligentes durante o filme inteiro. Tem hora que você fala assim, como é que uma cena tão pesada e esse pessoal falando trocadilho, uns jogos de palavras e um diálogo leve numa cena pesada que fala, por exemplo, de suicídio. Eu, particularmente, não sou assim, um grande entusiasta de finais felizes. Eu estava muito satisfeito uma hora que o filme pareceu que ia acabar de uma maneira triste, né? Que o Jack Lemmon não se encontrava com a Frank Kubelik e ela ia embora. Eles não ficavam juntos. Ela decidia ficar com o cara que ela era apaixonada, que era casado. E ele ia comprar uma revista. E essa hora a tela fica preta e eu achei muito bom. Achei que o filme tinha acabado. Já estava satisfeitíssimo. Aí o filme volta. E eu falei, não, vai começar de novo. E aí já começa de uma pegada completamente diferente. O personagem começa a se redimir. Dessa vez ele não é mais o anti-herói. Ele decide enfrentar os seus superiores. E eu fui me decepcionando, porque eu não gosto, né? Tá, eu tava muito feliz quando era tudo triste. E também a protagonista começa a ver que não é bem assim, o romance dela com o homem casado. E tudo fica bem, ele volta pro apartamento, ela tá lá, eles se encontram. E quando eu tava muito triste, o final é completamente surpreendente. Porque assim, é extremamente comovente que o filme não termina com aquele super beijo e a câmera aproxima do rosto dos dois. Eles terminam jogando baralho e ela ainda dá uma má resposta pra ele. E a gente vê que o que sela a união desse casal é uma cumplicidade na cena. Não é aquele romantismo falso do cinema que a gente tanto conhece. Pode falar, João. Assim, se Meu Apartamento falasse, eu achei ele fantástico. Mereceu ganhar o Oscar de melhor filme. E, assim, o Jack Lemmon, ele tá fantástico nesse filme. A atuação dele é incrível. Ele realmente transmite, assim, o personagem. Ele faz o personagem ser carismático. E a história do filme é fantástica também. Aquela coisa tipo uma repartição pública ali que ele trabalha, aquela rotina toda me lembrou muito Mad Men, que é uma série que eu assisto, que é dos anos 60 também, por isso eu lembrei mais ainda, e que é muito boa. Então, assim, o filme ele tem uma história muito cativante e a Shirley MacLaine está linda no filme. Não, o personagem é muito cativante. No primeiro minuto de filme eu sentia vontade de abraçar ele o tempo todo, porque ele é muito... uma ingenuidade e ao mesmo tempo não é tão ingênuo assim, porque ele quer crescer dentro da empresa, mas ele é aparentemente muito ingênuo. O filme, eu daria nota 10 pro filme. Infelizmente eu não assisti nenhum dos outros filmes que foram indicados nesse ano, mas apenas assistindo ele eu acho que mereceu sim o prêmio, mereceu inclusive ser a estrela da noite, porque ele ganhou, é o filme mais premiado do ano de 61, e gostei muito, recomendo muito. O filme é de 1960, assim, muita gente tem preconceito de ver filme muito antigo e tal, preto e branco, mas assim, assistam. É um ótimo filme, é uma ótima dica de filme pra vocês verem. Se Meu Apartamento falasse, ele tem, assim, ótimas sacadas durante o filme inteiro que me fez sorrir, assim, enquanto eu tava vendo o filme. E a trilha sonora dele também é muito boa. Essa questão do tabu do preto e branco também, acho que tá caindo muito, porque se a gente for pensar, o
O Artista, que ganhou o Oscar no ano passado. É um filme em preto e branco e é mudo. Que ainda pleno remete, século né, em XXI. pleno século XXI, mas que remete aos primórdios do cinema, né? Então, é uma coisa que a gente já vê que cai fora dos padrões e que os filmes estão utilizando muito desses recursos visuais que remetem aos tempos passados. Eu gosto muito de filme antigo, eu tenho essa quedinha. E esse mereceu o Oscar e é um filme muito bom, eu recomendo. O And the Oscar Goes To vai ficar por aqui. A gente vai fazer o sorteio? Então na semana que vem a gente sorteia a próxima vez que o programa for transmitido. E é isso, pessoal. Quem não assistiu Se Meu Apartamento Falasse, eu recomendo, assistam. Procure nas E quem locadoras assistiu, ou na manda internet. recado pra gente, dando a sua opinião. Se alguém tiver uma opinião contrária, manda mensagem pra gente pelo Facebook ou pelo Fale Conosco. Muito obrigado, boa noite. Anima-e. Oi, gente! Oi. Então, meu nome é Laura Máximo E o meu é Thiago Lima. estreia hoje esse lindo quadro chamado Anima-e. Nele iremos falar sobre as maiores e melhores animações produzidas nesse mundão de meu Deus. Hoje, para começar com o pé direito, a gente vai falar do lindo Como Treinar Seu Dragão. Ele é um filme da DreamWorks, ele é dirigido por Chris Sanders, criador do Shrek e Madagascar. Foi lançado em 2010 e é um filme que conta a história de Soluço, um viking não muito convencional. Ele é um cara atrapalhado, derruba tudo quando passa, magrelo e não consegue lutar contra os dragões, que são a maior... Dragões, desculpa. Eu sempre falo dragões. Dragões que são a maior praga do seu povo. No começo do filme ele fala assim, existem lugares que tem ratos, lugares que tem baratas, lugares que tem pombos. Mas lá no lugar, na cidade deles, que eu esqueci o nome, desculpa, eles têm dragões. Então, aí o filme, assim, no decorrer do filme, o Soluço, ele vai conhecer um dragão. E ele tinha muito esse preconceito, essa questão do preconceito, assim, de que um dragão é uma coisa maligna. E ele vai apelidar o dragão de Banguela, porque ele tá com a asa machucada, ele não consegue voar. Não, é porque os dentes dele são retráteis. Dentes retráteis. Os dentes são retráteis. Ele põe e tira a hora que ele quer. Mas ele machucou a Não, asa isso também. mas a asa Mas ele dele tá machucou, machucada. só que não é porque... O que tem a ver? Banguela é no Não, dente. eu tô falando do voar, do voo. A asa deles é ponto, né? Ele se chama Banguela porque os dentes deles são retráteis. Ponto. A asa dele está machucada e ele não consegue sair da clareira onde ele estava. E aí, a partir daí, os dois vão ficando amigos, né? No primeiro momento, ele se sente um pouco acuado pelo dragão. O dragão fica meio que bravo, assim, meio que feroz com ele e tal. Mas depois eles acabam ficando amigos e se tornam muito próximos. E acabam mudando o modo como a comunidade dele vê o dragão. E esse filme foi indicado para melhor animação e melhor trilha sonora em 2011. Não ganhou, mas foi indicado. Então, eu acho o filme muito bonito. Era um filme que eu não esperava que fosse tão bom quanto é. Ele tem uma história, uma mensagem, assim, bonita sobre as diferenças, sobre as dificuldades, sobre o preconceito. Porque as pessoas, às vezes, têm aquele preconceito de falar, tal coisa é ruim. Por quê? Porque é, sabe? E não fala, um dragão é ruim. Por que um dragão é ruim, sabe? E é interessante ver, quando eles contam toda a história, que o dragão, na verdade, ele não é o inimigo daquela sociedade, sabe? Tipo assim, ele acaba fazendo parte daquela sociedade e ajudando pra consolidar ela mais pra frente. Ele é só o objeto de ódio daquela sociedade. É o objeto no qual eles descarregam suas frustrações, suas decepções amorosas, suas decepções familiares. É assim na vida, não é, minha gente? Você agora que está ouvindo. Enfim. Mais uma observação que eu tenho pra fazer sobre esse filme, uma coisa que eu não gostei, foi que nele as pessoas são muito interesseiras. Quando o cara era só um magrelo, só o feioso lá, não era nada, não era ninguém tava nem aí pra ele. Foi só a partir do momento que ele fez amizade com um dragão
e aprendeu a lidar com esses dragões melhores que o resto da sociedade, ele arrumou uma namorada. Aí o pai dele começou a gostar dele. Aí um monte de gente começou a amar ele. E isso é difícil, porque é uma animação e as crianças vão ver. E as crianças vão pensar que isso tem que ser feito para elas serem aceitas. Mas, na verdade, o pai dele começa a gostar dele porque o pai dele passa a entendê-lo melhor, né? Porque antes o pai dele não gostava dele porque o menino não lutava contra os dragões, ele era ruim em tudo que tentava. Aí o pai começa a entender que não é bem assim, conhece os dragões e começa a gostar dele, entender Mas a parte o pai dele. é pai dele, ele tem a obrigação de gostar do menino. Eu acho que o filme ele Pai é tenta vítima. mostrar a realidade da sociedade, porque a sociedade, infelizmente, é desse jeito. E tem a questão da cultura também, né? A cultura lá é matar dragões. O menino não mata dragão, ele não se encaixa naquela sociedade, portanto ele é um marginal, entendeu? O pai assim, não gosta dele. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Mas tirando essa questão, Como Treinar o Seu Dragão é um filme fantástico, é uma das melhores animações que eu já vi. Mas eu sou rancorosa, eu não perdoei o pai dele. por não gostar dele. Eu não perdoei, eu achei muito chato ele Laura ter perdoado. revoltada. Eu sou Mas revoltada. o pai dele não estraga o filme. Não, O filme é claro que espetacular. Não, é ótimo. E A passa minha uma nota é mensagem espetacular. muito bonita também, né? Vamos Muito combinar. bonita, é essa história da cultura, do estereótipo, do preconceito. Precisava mesmo ser tratada num filme para criança e foi tratada de uma maneira muito bonita. Eu só vou discordar do José Rodolfo na questão de que animações não são filmes só para crianças. Ah, mas atrai as crianças. Atrai o público infantil. Então eu sou uma grande criança. É, isso a gente sabe. Eu não quis dizer que era eu só não para é. criança, mas atrai o público infantil com uma mensagem bonita. Eu fiquei muito emocionada. Eu sou muito sensível. Como Treinar o Seu Dragão, ele foi o filme que foi indicado a melhor animação, melhor trilha sonora, e foi o filme que a gente falou sobre ele aqui hoje no Anima Aí. Momento Cult. Boa noite, galera. Eu sou Júnior Barbosa. Eu sou Flahana Pfeiffer e esse é o Momento Cult. O Momento Cult é um quadro de filmes diferentes. Aqueles filmes de produção independente, que tem orçamento baixo e às vezes nem estrearam no cinema de sua cidade. Então, é exatamente sobre esses filmes que nós vamos falar. A ideia é apresentar os filmes que estão fora da grande mídia e mostrar que entre eles existem ótimas produções. A escolha de hoje é Encontros e Desencontros, que foi dirigido e escrito por Sofia Coppola. Encontros e Desencontros foi indicado a 4 Oscars em 2004 e venceu o prêmio de melhor roteiro original. O filme conta a história de Bob Harris, um ator norte-americano em decadência que é interpretado por Bill Murray. Ele vai para Tóquio, no Japão, produzir um comercial de uísque. E lá se depara com uma realidade cultural completamente diferente do que ele está acostumado. Lá ele conhece Charlotte, que é interpretada por Scarlett Johansson, que é uma jovem que acompanhou o marido fotógrafo em uma viagem de trabalho. Mas que ela passa a maior parte do tempo sozinha, num quarto de hotel. Foi isso que eu achei interessante no filme. É. Eu acho que eu tinha até comentado com o pessoal. Você vai querer falar sua Sim. parte antes? Não, pode falar. Não, então, acho que é a mesma coisa que você vai falar, que pelo fato de Tóquio ser uma cidade gigantesca, com muitos habitantes, mostra essa solidão que tanto ela, a Charlotte, quanto o Bob, que é o ator decadente, vivem dentro desse hotel. E quando eles se conhecem, eles começam a passear pela cidade e criam um vínculo muito bonito, assim. É a história deles dois, que é a história que eles constroem ali, a amizade que eles constroem a partir do que eles se conhecem ali nos corredores e no bar do hotel, é muito, muito bonita mesmo, muito interessante de acompanhar. O roteiro do filme, ele trabalha muito bem isso, e a Sofia Coppola ela foi muito inteligente de mostrar essa frustração que eles têm, que eles compartilham, né? Os dois são pessoas frustradas até aquele momento, e elas vão conhecer uma cultura completamente diferente da delas, que é a cultura japonesa, que isso se torna engraçado em vários momentos do filme, e também, assim, pra quem tá vendo de fora, pra nós que estamos vendo, a Sofia Coppola não trata isso como eu posso dizer, como uma coisa, eles são esquisitos, não. Eles veem aquilo de uma forma, assim, pra aprender com aquilo, de uma forma que eles possam... Mostrar as diferenças Isso. culturais. Mas né? teve uma hora que eu achei que foi engraçado, que ela realmente mostrou uma questão que era assim, o apresentador de TV
do Japão, que ficou como se ele fosse realmente esquisito, sabe? Ele pegava o cara, puxava ele na frente da câmera, né? E o Bob todo constrangido, assim, em várias situações. Né? O que eu achei legal no filme foi a forma com que a Sofia Coppola, ela usou os elementos visuais pra dar essa sensação de solidão. Por exemplo, você vê eles descendo no elevador. Teve umas 3 ou 4 cenas, assim, com eles descendo o elevador e subindo o elevador. E quando eles subiam e desciam, era ele altão e aquele monte de japonês, né? E você vê, assim, que ele se sente uma pessoa, assim, diferente daquela, sabe? Ele não conversa, os momentos em que ele encontra com a Charlotte, ela é muito interessante porque, assim, não deixa saber se é um envolvimento romântico ou se é um envolvimento amizade. Exato. Tanto que o grande beijo que eles dão é um beijo como se fosse um selinho, não tem língua. Obviamente, existe toda uma tensão sexual ali entre eles, né? Tensão sexual. Isso é perceptível, isso é Uhum. transmitido no filme, mas, assim, não chega a ser uma coisa... Né? Aquela coisa meio carnal. Não é carnal, é uma coisa muito sentimento. É uma coisa meio né? subentendida. Não é igual em Brokeback Mountain, né? É aquela coisa carnal o tempo todo. Em Brokeback Mountain eu achei assim também, uma tensão sexual que você quase não percebe também. Também achei. Eu achei um filme... Mas... Não, você só percebe quando eles chegam naquele momento, né? Mas saindo do Brokeback Mountain, voltando para Encontros e Desencontros, o filme ele tem assim o ritmo dele é muito lento. Às vezes quem não gosta de filme lento pode achar o filme chato, mas vá até o fim porque você vai adorar o filme. Ele tem uma história incrível. A Sofia Coppola é uma menina muito talentosa. Menina. De fato, ela puxou o pai dela. Uma menina Como idosa. diretora, diga-se de passagem. E roteirista. Como atriz, tadinha. Eu nunca vi ela como atriz. Parte 3, veja. E outra coisa que eu acho interessante é o lance da diferença de idade que existe entre a Charlotte e o Bob, que isso não influencia em nada, eles se dão bem, trocam ideias e confidências como se fossem próximos na idade. Teve um momentinho no filme que eu achei interessante, que eu fiz uma ligação com Closer. Eu não sei porquê, acho que por causa daquela peruca rosa que ela coloca em um momento. Eu lembrei muito da Natalie Portman. Natalie Portman, Closer com peruca rosa e calcinha sutiã. Uma coisa que eu gostaria de elogiar é a atuação do Bill Murray nesse filme, que a gente é acostumado a vê-lo em comédias, e ele vem e arrasa num drama, né? Eu gostei muito dele nesse filme. Eu gostei bastante também da E o atuação. Bill Murray, ele pra mim, assim, ele integrou aquele time seleto de atores de comédia que se exige um pouco mais dele, ele dá conta do recado. É o Bill Murray, Eu é o assisti Tim, morrendo de medo. o Jim Eu Carrey. sabia que ia ser ruim. Tem o Jim Carrey foi também. bom. São os atores que são talentosos, né? São muito talentosos. É igual no programa passado você falou, né? Um comediante Que bom se destaca. em filmes ruins. Nesse Não caso, é o ele caso. é bom Em um filme e se bom. destaca num filme excelente. Exato. E não vou falar o final, mas pra quem for assistir, presta atenção na última cena, porque é linda. É uma cena, assim, muito Simbólica. simplista, assim, que ela não revela muita coisa, mas que é uma cena muito bonita. O Momento Cult de hoje fica por aqui. Até a próxima. Agenda Cultural. Então, pessoal, esse final de semana ganhou 6 filmes no circuito de Uberlândia. O cinema estreia a animação As Aventuras de Tadeu, em sessões 3D e sessões normais, convencionais, De Pernas pro Ar 2, Fogo contra o Fogo, João e Maria, Caçadores de Bruxas, Meu Namorado é um Zumbi, que é um filme que é feito com o Nicholas Hoult, que é o menininho do filme Um Grande Garoto, né? Feito com o Hugh Grant, vocês veem, vocês vão lembrar na hora. O Lado Bom da Vida continua em cartaz e tem a grande estreia de Monstros S.A. 3D, que volta agora às telas e eu quero assisti-lo. Acho que é um Somos dois. filme, Eu também. é um filme muito massa, assim, eu acho um filme legal e que dá conta de mostrar aquela questão da infância, né? Dos pesadelos e de como... É aquela coisa da fábrica que ganha energia com o sonho, né? Com o susto das Com os crianças, gritos né? das Com o crianças. pesadelo, os gritos das crianças. E ainda tem a estreia de O Voo, que é o filme que Denzel Washington está indicado a melhor ator. É um filme que é interessante de ser visto. Eu achei interessante ver esse filme porque ele é do Robert Zemeckis, que ele estava fazendo filmes, assim,
de animação, ele fez o Expresso Polar. E esse eu acho que é o primeiro filme depois que ele fez animações. Ele fez Beowulf também, se eu não me engano. E esse é o primeiro filme com atores depois destes filmes com animação. É bem interessante, vale a pena ser visto, é uma história real. E a atuação do Denzel Washington deve estar maravilhosa. Eu vou assistir e vou trazer os comentários pra vocês. Os Miseráveis continuam em cartaz. Pessoal, nós fomos assistir e Saímos aos prantos. precisa levar um balde e uma toalha, porque realmente... Eu não sei o que eles fizeram naquela cena do I Dream the Dream, da Anne Hathaway, porque ela simplesmente tinha ela e uma parede preta atrás e ela fez a gente chorar horrores. O Thiago, ele saiu de lá com o olho vermelho. Eu emociono, né, gente? Filmes assim... E vamos combinar, esse filme, ele fala de muita tragédia, muita coisa ruim, tanto que o final do filme, assim... Vamos combinar, é um filme final, assim, que é negativo, de certa parte, mas que arrepia. Sim. Eu fui a única pessoa aqui da equipe que não foi ver Os Miseráveis, justamente porque eu estava triste. E eu já li o livro e eu sabia que ia ser muito triste se continuasse, pelo menos, parecido. Lógico que ia ser parecido com o filme. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O filme é todo cantado mesmo? Todo cantado, com exceção de 2 ou 3 falas, que é mais pro final do filme. No final do filme, ele pega e... Acho que, se eu não me engano, eu não lembro, assim, de cor a fala, mas é na hora em que o Jean Valjean. o menininho... Qual é o nome do menininho? Gavroche. Gavroche. O Gavroche tem que levar uma mensagem pro Jean Valjean e ele leva essa mensagem e pela primeira vez eles conversam no filme. Sim. O resto é tudo cantoria. Tipo, o filme é um musical. Eu ouvi muita gente falando mal do filme. Eu não vou ver porque eu não gosto de filme cantado. Mas o filme é um musical, vá sabendo que ele é um musical. Então, se você gosta, vá ver sabendo que é um musical. Não, mas se é um musical, não é todo musical que é todo cantado. Sim, esse todo esse cantado. Mas esse é inteiro. É no estilo Evita. Esse ele não tem números pelo filme, assim, espalhados pelo filme. Tipo Chicago, é nada a direto ver. cantado. E o que eu achei legal, interessante, foi que na hora que eu fui comprar os ingressos, eu liguei pros meninos, pensei assim, eles vão chegar tarde, talvez acabe o ingresso, então eu vou comprar os ingressos pra eles. Fui lá comprar o ingresso, falei, moça, eu quero 4 meias do Os Miseráveis, das 6h20. A moça virou pra mim, pegou o meu documento e tal, me entregou e falou assim, moço, pediram pra avisar que é musical, viu? Eu sei. Aí ela, porque tem muita gente que tá comprando e não sabe. Então saibam, gente, é um musical, é lindo e vai fazer você chorar. E avise a sua família que é um musical. E o último filme em cartaz aqui é Tainá 3, A Origem. Eu vou ser sincero. Nossa. Gente, eu assisti Estava o filme. sabendo disso. Assim, eu quero ver esse filme, que é um filme que não tem nem 1h30 de duração, mas eu não entendi. É um filme nacional, mas eu não entendi a necessidade de existir, entendeu? É como se fosse, assim, um prequel de uma história que é sem sal, assim. Tainá é sem sal. É pra criança, sim, é pra um público infantil, mas nem tem a atriz de Tainá. É uma atriz nova que faz o papel Lógico que de não, uma é a criança de origem. 7 anos. É a origem. Então, assim, eu fiquei meio pensando... O que sobrou pra esse É final? tipo Planeta dos Macacos, A Origem. Nenhum. Mas só que Planeta dos Macacos, A Origem é ótimo. É bom. Eu adorei. É bom. Então, gente, eu acho que a agenda cultural se encerra por aqui. Não só a agenda cultural, né? Como o filme, o programa, Sétima Arte. A gente tem uma notícia que a gente conseguiu aqui de última hora. Extraordinária. Júnior Barbosa, mande pra gente a notícia. Assim, tem muita especulação sobre o novo filme da Liga da Justiça que ainda nem tem uma confirmação exata se vai acontecer ou não. O roteiro está sendo escrito, está sendo especulado quem vai ser ator, quem vão ser os personagens. E hoje saiu uma notícia que o Ben Affleck ele foi convidado para ser o ator que faria o Batman no filme e também para dirigir o filme. Só que ele recusou. Eu acho que o Ben Affleck daria um bom diretor, talvez, porque ele tá se mostrando que ele realmente tem essa veia muito aflorada, a questão de direção, de escolhas estéticas. Argo é a prova disso. Eu bato na tecla que Argo é um grande filme e que eu acho que ele vai ganhar o Oscar, mesmo não tendo sido indicado a melhor diretor. E talvez sairia um filme interessante disso. Eu vou ser sincero que com relação à atuação, eu nunca vou deixar de ter o preconceito que eu tive com o Ben Affleck
Porque eu acho que ninguém nunca vai esquecer de Demolidor, o Homem Sem Eu Medo. nunca menosprezei, assim, o Ben Affleck como ator, diretor, qualquer coisa. Eu sempre achei ele, assim, uma boa pessoa, vamos dizer assim. Mas, assim, se fosse, eu acho que seria uma boa escolha. Não às vezes pra direção, não. Que eu acho que pra dirigir um blockbuster desse, que será, se acontecer, tem que ter um diretor de mais peso e tal, que saiba lidar com isso. E outra notícia, né, que foi do próprio filme A Liga da Justiça, foi que o roteiro, eles leram este roteiro, assim, e falaram que tá desastroso. Péssimo, e muitos diretores já foram convidados para participar, e por causa desse roteiro, eles não estão aceitando. Eu acho o seguinte, os Vingadores foi muito feliz na questão de criar um universo para depois juntar os personagens. A Warner quer fazer a mesma coisa com a DC Comics, mas quer fazer o contrário. Eu não sei se daria certo, talvez, porque os personagens, o mais novo deles, foi criado na década de 60. A história, ela tá ultrapassada. Você tem que criar parâmetros que façam com que as pessoas se identifiquem com ela agora. E assim que as pessoas estiverem se identificando com esses personagens, com essa história, aí sim... vamos lançar a Liga da Justiça. Uma coisa que foi falada é que, tipo, os dois personagens principais da Liga da Justiça, que são o Batman e o Super-Homem, eles são muito, muito, muito mais famosos do que os personagens de Os Vingadores. E, tipo, isso seria um quê a mais pro filme. Mas, ainda com toda essa indecisão e com o público não tendo um grande conhecimento sobre todos os outros heróis juntos ali na Liga da Justiça, eles estão com esse problema. E o roteiro certamente será reescrito para o filme sair em cartaz. Mas vamos combinar. Por exemplo, tem o Batman. O Batman foi um personagem que ganhou um realismo muito grande com esses últimos filmes. Como que você vai colocar o Batman com um herói que veio de outro planeta e voa e perde o poder quando chega perto de Kryptonita? É difícil. Primeiro, eles têm que fixar, assim, uma personalidade própria, filmes próprios, né? Por exemplo, O Homem de Aço tá vindo aí, que é o filme do Superman, que eu tô achando que vai ser muito bom, pelos trailers que eu já vi. Tem o Russell Crowe no elenco, Kevin Costner. Henry Cavill como Super-Homem. Clark. E a Amy Adams. Então, assim, eu acho que vai ser um filme muito bom e que vai dar o pontapé inicial pra essa fusão deles no filme da Liga da Justiça. O Sétima Arte termina por aqui. Agradecemos a vocês pela audiência, por estarem aqui conosco. Eu queria mandar um beijo, né, para todos vocês que assistiram, para os professores do curso de jornalismo, para os alunos do curso de jornalismo, para toda a comunidade acadêmica da UFO. Hoje eu quero mandar um beijo especial pra galera de Pirajuí que tá nos ouvindo. Aê, pai, mãe. Um beijo, Nádia, um beijo, Wilson. Estou mandando a Flahana, cuidem dela pra mim, por favor, no carnaval. Tô chegando, gente. Daqui a pouquinho ela tá aí. Queria mandar um beijo pra todos que estão ouvindo. Eu não sei se minha família tá ouvindo hoje, eu não tem essa informação, mas qualquer coisa, beijo pai, beijo mãe. E eu gostaria de dizer a todos que vão ficar em Uberlândia no carnaval para me chamarem para baladas, ou para filmes, ou para qualquer coisa. E esse é meu recado pra você hoje. Um beijo, boa noite. Queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente hoje. E é isso aí, bom carnaval pra todo mundo e boa noite. Boa noite, galera. Beijos e abraços pra todos e bom carnaval. Boa noite e o Sétima Arte fica por aqui. A gente agradece a audiência e a gente se vê no próximo programa. Muito obrigado. Apesar de fazer muita força, o fogo foi passado pra trás. Ele tentou mais uma empinadinha, a pipa não deu nenhuma subidinha. Sétima Arte. Cinema para os seus ouvidos.